aula de geografia é sobre os movimentos migratórios da página 20 a 22. Então, abra o livro de vocês de geografia na página 20, coloque a data de hoje e acompanhe a leitura da Pro, porque vocês vão grifar algumas coisas importantes. Página 20. Migração externa e migração interna. Os movimentos migratórios podem ser externos ou internos. Então, você vai grifar movimentos migratórios, externos ou internos. Quando as pessoas migram de um país para o outro, trata-se de migração externa. Então, você vai grifar migram de um país para o outro, migração externa. Mas, quando as pessoas migram de um lugar para o outro, dentro do próprio país, por exemplo, de um município para o outro, de uma cidade para outra, trata-se de migração interna. Então, você vai grifar migrar de um lugar para o outro, dentro do próprio país, e migração interna. Migrações externas no Brasil. Grande parte da população brasileira é tomada por descendentes de imigrantes que vieram de diferentes partes do mundo. Entre 1884 e 1939, cerca de 4 milhões de imigrantes entraram no Brasil, contribuindo para aumentar a população brasileira. Observe na tabela ao lado o total de imigrantes por nacionalidade que entraram no Brasil durante esse período. Então, aqui no livro de vocês tem uma tabelinha com a nacionalidade dos imigrantes que chegaram ao Brasil de 1884 até 1939. Então, os italianos foram os imigrantes que mais vieram para o Brasil neste período. Atualmente, ainda que o fluxo seja menor, muitos estrangeiros têm migrado para o Brasil. É o caso de coreanos, chineses, bolivianos, paraguaios, portugueses, moçambicanos, angolanos, além de sírios e haitianos. Então, aqui na nossa cidade de Ubatuba, tem bastante imigrante vindo da China, vindo da Bolívia, vindo do Paraguai. Na nossa turma do 5º B, a gente tem uma imigrante boliviana, que é a Cielo, né? Então, a Cielo, ela é migração externa. Ela veio de um país para o outro. Olha que bacana! Esses imigrantes vêm para fixar moradia e trabalhar, estudar, procurar oportunidades de uma vida melhor. Enfim, realizar sonhos. Então, aqui tem uma foto de imigrantes haitianos que assistem à palestra para o trabalho em empresas de construção civil no município de São Paulo. Muitos brasileiros também emigram, então muitos brasileiros também mudam do nosso país para outro país. Da mesma forma que o Brasil recebe imigrantes, milhares de brasileiros também emigram. Isto é, saem do Brasil para viver em outros países. Geralmente, eles vão em busca de melhores oportunidades de emprego e de educação. Os Estados Unidos são o país que mais recebem imigrantes brasileiros. Em 2015, de acordo com estimativas do governo do Brasil, cerca de 3 milhões de brasileiros viviam no exterior. Desses, cerca de metade viviam nos Estados Unidos. Então, geralmente, os brasileiros escolhem morar nos Estados Unidos, né? Eles emigram, a maioria, para os Estados Unidos. Os brasileiros que vivem nos Estados Unidos trabalham nas mais diversas funções. Em razão da grande quantidade de brasileiros nesse país, existem muitos restaurantes especializados em comida brasileira e até jornais publicados em língua portuguesa. Então, essa foto aqui é de um evento que tem nos Estados Unidos que chama Green Yellow Mood, que é um dia criado
com atrações do Brasil, com atrações brasileiras, de tantos brasileiros que moram lá. Página 22. O Paraguai é outro país onde um grande número de imigrantes brasileiros. O Paraguai é outro país onde vive um grande número de imigrantes brasileiros. Atualmente, mais de 300 mil brasileiros vivem nesse país. Então, grifa para a pro aí, ó, o Paraguai é outro país onde vive um grande número de imigrantes brasileiros e 300 mil brasileiros vivem nesse país. Grifa essas duas frases que a Pro falou. A maioria se dedica a atividades agrícolas. Esses imigrantes começaram a se mudar para o Paraguai no final da década de 1970, quando o governo paraguaio permitiu que brasileiros adquirissem terras no país. Esses imigrantes são conhecidos como brasiguaios. Olha que bacana, brasiguaios, o brasileiro paraguaio. Então, grifa também essa frase. Esses imigrantes são conhecidos como brasiguaios. Agora, questão 1. Qual é a diferença entre emigração e imigração? Então, olha só. Lá na nossa página 20, tem explicando aqui sobre migração externa e migração interna, tá? E aqui, na página 18 e 19, que a Pro já passou na última aula, também tem. Então, dá uma folheada no livro de vocês e procura a resposta certinho, tá? Tem que ler com calma, galera. 2. Observe o gráfico e responda. Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. Qual que é o nome do gráfico? Países com maior número de imigrantes brasileiros do ano de 2015. Então, aqui tem os brasileiros residentes, essa coluna, que aqui está os números de brasileiros residentes, e aqui os países, tá? Letra A, que informação o gráfico apresenta? Então, aonde a gente vê a informação que o gráfico apresenta? Sempre no título do gráfico, pessoal. Ó, o título aqui. B, que país tinha o maior número de imigrantes nesse período e o menor? Então, você vai colocar uma resposta linda e completa. O país que tinha maior número de imigrantes era tananã. E o país que tinha menor número de imigrantes era tananã. Resposta completa. Não vai colocar o nome de um país e o nome de outro, né? Tá bom? Então, de geografia, são essas as nossas atividades de hoje, tá? Dúvidas, chama a Pro no WhatsApp. E a Pro, essa semana, não está conseguindo abrir a sala online, mas hoje eu vou tentar abrir, tá? Porque os horários mudaram, tem mais alunos na escola, então a Pro não conseguiu dar conta. Mas no WhatsApp, a Pro sempre atende vocês na hora. É que eu não consigo abrir a sala online e ficar aqui com vocês na tela, tá bom? Mas hoje a Pro vai tentar e a Pro vai se organizar também pra gente fazer da melhor maneira possível, tá? Força na peruca, hoje é quinta-feira e tá quase acabando a semana, tá bom? Beijos, meus amores.